Então, pessoal, é o seguinte, continuando aí o estudo das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. Inciso 3º do artigo 1015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre, inciso 3º, rejeição da alegação de convenção de arbitragem. Em primeiro lugar, não é, como nos incisos 1º e 2º, não é todo resultado da cognição judicial que enseja o cabimento do agravo de instrumento. É só quando se rejeita a alegação de convenção de arbitragem. Quando se acolhe a alegação de convenção de arbitragem, o recurso cabível não vai ser o agravo de instrumento. O recurso cabível possivelmente será a apelação. Por quê? Porque quando se acolhe a alegação de convenção de arbitragem, isto resulta no julgamento, isso resulta na prolação de uma sentença sem resolução do mérito, como consta do artigo 485, inciso 7º. Então percebam, o juiz não resolverá o mérito quando acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem, ou quando o juiz arbitral reconhecer sua competência, e não importa essa hipótese. Então, quando a parte alega excelência, você não pode julgar, não. E o juiz acolhe, e realmente eu não posso, não. Porque tem a convenção de arbitragem, ele vai proferir sentença e vai colocar fim ao processo. Então, o acolhimento da alegação enseja uma sentença, 487, inciso 7º, e, consequentemente, o cabimento da apelação. Ok? Por isso que aquela palavra ali é importante. O agravo de instrumento, ele é cabível no caso de rejeição da alegação de convenção de arbitragem. Quando a parte alega a existência de convenção de arbitragem e o juiz rejeita, o processo vai prosseguir. Se o processo vai prosseguir, estamos diante de uma decisão interlocutória impugnável por agravo de instrumento, ex vi, por força do inciso 3º. Convenção de arbitragem é um gênero, tá? Não vou poder aqui perder tanto tempo, nunca é perda de tempo, né? É investimento. Mas tratar tanto aqui sobre a arbitragem. Mas convenção de arbitragem é um gênero que tem, dentre as espécies, a cláusula compromissória e o compromisso arbitral. A distinção básica entre a cláusula compromissória e o compromisso arbitral é que a cláusula é prévia, estabelecida previamente ao conflito, ao passo que o compromisso arbitral é posterior ao conflito. Tanto, seja ela qual for, ou seja, a convenção de arbitragem, seja em qual modalidade for, o gênero, é um pressuposto processual negativo. Então é algo que não deve ter no processo, como a gente viu ali do artigo 487, artigo 485, inciso 7º do CPC, e é possível, portanto, que o réu alegue, como eu já lhes disse, e o réu vai alegar em contestação a existência da convenção de arbitragem, para com isso provocar o reconhecimento do pressuposto processual negativo, e com isso a sentença de extinção, a sentença sem resolução do mérito. A previsão se encontra no artigo 337, inciso 10, e nos parágrafos 5º e 6º do CPC. Então, trata-se de uma questão preliminar, a parte pode alegar, o réu pode alegar como questão preliminar em contestação, vejam lá no 337, inciso 10, e o que me importa aqui são os parágrafos 5º e 6º desse artigo 337, para que a gente possa fechar o estudo da convenção da arbitragem, ajudar os senhores a recordar. Eu sempre falo disso na aula de questões preliminares. Olha lá,
Excetuadas a convenção de arbitragem, que é a que nos interessa, e a incompetência relativa, o juiz conhecerá de ofício das matérias enumeradas nesse artigo. Ou seja, a contrário sensu, o juiz pode conhecer de ofício de tudo, menos da convenção de arbitragem. A contrário sensu, o juiz não pode conhecer de ofício da convenção de arbitragem. Ele precisa de requerimento da parte, em preliminar de contestação. E se a parte nada alegar? Se a parte nada alegar, o juiz volta a ter a plena capacidade, a plena jurisdição para julgamento da controvérsia. É o que está no parágrafo 6º. A ausência de alegação da existência de convenção de arbitragem, na forma prevista nesse capítulo, implica a aceitação da jurisdição estatal e a renúncia ao juízo arbitral. Vejam, as partes instituem juízo arbitral pela livre manifestação da vontade. Lá atrás, as partes celebraram a convenção de arbitragem, cláusula compromissória, por exemplo. Colocaram no contrato uma cláusula dizendo que não iam para o Poder Judiciário. Antes do réu se manifestar em contestação, ou ter a oportunidade de se manifestar em contestação, a outra parte abriu mão da arbitragem e manifestou tacitamente, ainda que não expressamente, mas por meio de uma atitude sua. Qual atitude? A propositura da demanda mediante a petição inicial, que ela não queria a arbitragem, que ela voltou a querer o Poder Judiciário, que é a regra geral do acesso à justiça. Então, o autor, quando ele vai a juízo, depois de assinar a cláusula compromissória, ele está dando a entender que ele não quer, portanto, o juízo arbitral, que ele voltou a querer o juízo estatal. Ele adotou um ato comissivo nesse sentido. E aí o réu tem a oportunidade de, na contestação, colocar fim ao processo, ou ensejar o término do processo, se o juiz acolher aquela alegação. E quando o réu não faz nada, o réu, por um ato comissivo dele, o réu, por um ato omissivo dele, pela sua omissão, ele podia alegar e não alegou, faz com que a vontade das partes, o autor, por um ato comissivo, o réu, por um ato omissivo, as partes voltam a ter o interesse na jurisdição estatal. É nesse sentido o parágrafo 6º do artigo 337. Mas o que nós estamos estudando é o 1015, inciso 3º, que é a rejeição da alegação de convenção de arbitragem. Então, o 337, inciso 10, diz que o réu pode alegar, e o réu alegou. Se diante da alegação do réu o juiz acolher, 485, inciso 7º, isso gera uma sentença. Sem resolução do mérito, vai ser cabível apelação. Agora, se diante da alegação do réu de convenção de arbitragem, o juiz recusar, rejeitar a alegação, aí sim estamos na hipótese aqui, fechamos a questão, cabe agravo de instrumento. Ok? Mas vejam bem, o que mais me interessa aqui, eu falei do que tinha para falar sobre convenção de arbitragem, fiz um apanhado geral. Agora, o que mais interessa aqui em relação ao agravo de instrumento é uma interpretação extensiva que o STJ concedeu. Então anotem aí, importante. O STJ atribui uma interpretação extensiva a esse dispositivo. Em qual sentido? O STJV interpreta, neste inciso 3º, o cabimento do agravo de instrumento sempre que a decisão interlocutória versar sobre definição do juízo competente. Então, ao interpretar esse inciso 3º, o STJ incluiu, não está escrito nenhuma das hipóteses do 1015. É uma interpretação extensiva desse inciso 3º. Sempre que a decisão interlocutória versar sobre definição do juízo competente, será cabível agravo de instrumento. Isso se deu por uma decisão já ali nos idos, 2016, 2017, há bastante tempo já, logo depois da promulgação do Código, RESP 167999, 1.679.909, um julgamento da 4ª turma, concedeu uma interpretação extensiva. Porque, veja, quando
o juiz está se manifestando, se ele acolhe ou rejeita a convenção de arbitragem, ele está implicitamente afirmando se ele tem jurisdição para julgar aquela causa ou não, porque a convenção de arbitragem gera, por vontade das partes, uma exclusão de jurisdição. E o STJ viu, na mesma lógica, mesma ideia dessa definição, se o julgador pode ou não se pronunciar sobre aquela causa, se ele tem jurisdição, né, competência para apreciar aquela questão, ou se é do juízo arbitral, ele viu inserido ali, ele, o STJ, viu inserido nesse inciso 3º, toda a decisão sobre definição do juízo competente. Então, quando o juiz se pronuncia como competente ou como incompetente, será cabível agravo de instrumento por uma interpretação extensiva do STJ. Nesse julgado, o STJ disse, olha, seria até ilógico uma decisão como esta, definição do juízo competente, que se dá no início do procedimento, em geral se dá no início do procedimento, você não permitir uma impugnação de imediato, porque pode ser que o processo prossiga então no juízo que ao final vai ser declarado incompetente e vai anular todos os atos, vai ter que retroagir. Isso seria um desserviço à efetividade da jurisdição, à duração razoável dos processos, dos procedimentos. Então essa foi a lógica do STJ, esse entendimento incluiu nesse inciso 3º toda a decisão sobre definição do juízo competente, ok? E nós teremos outros incisos, como eu já lhes disse, que eu vou mostrar que o STJ concedeu interpretações extensivas aqui e ali. É essa a tarefa que nós temos de ficar tentando entender como é que o STJ pensa ou está pensando, porque talvez agora ele não pense como ele pensava hoje à tarde, como ontem, como semana passada. É a árdua missão de quem atua com o direito, ok?